Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que o coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e te levantarei, e outro lugar porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali mu amaldiçoe. Então Balaque levantou Balaão consigo ao cume de Peó, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que Balaque bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a casa de Israel, abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampando segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se levantou contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora; contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha.
Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus viram das costas de Quitim e afligirão a Assur, também afligirão a Eber, que também será para a destruição. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabelos do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. Aí ao redor da ira, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos um midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, e o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após um homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, os filhos de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: e eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele trará a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome dos israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cusbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas de Palu, a família dos Paluítas, de Esron, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviam de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Onze, a família dos Oznitas, de Iri, a família dos Iritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã.
Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selonitas; de Perez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esrom, e a família dos Esronitas; de Amul, e a família dos Amunitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jabuzitas; de Siron, a família dos Sironitas. Essas são as famílias de Sacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sereda, e a família dos Sereditas; Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou a Gileade, e de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Arielitas; e de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Tadã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Balá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suã, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Ina, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Esberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da família de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jaziel, a família dos Jazeritas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Selemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança, e cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo o que sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libnitas; a família dos Hebronitas, a família dos Malitas; a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Arão.
E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Arão, ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés, Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa deles perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeate lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua família, à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sube a este monte de Abraim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zin. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado para me oferecê-la ao seu tempo determinado, e dir-lhes-ás:
esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde, e a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo constituído no monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 cordeiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimento para um novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um cordeiro holocausto e de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a 1/3 parte de um hin para carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerás, porém, no mês 1º, ao 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão pães ázimos. No 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimento será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia da primícia, quando oferecerdes oferta nova de alimento ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um novilho, 2/10 para um carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis servosão, eles sem defeito, com as suas libações. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o novilho e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimento, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, com as suas libações segundo o seu estatuto, em cheiro suave, a oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor oferecereis um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o holocausto, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente aos 15
dias deste 7º mês tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, um segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito.